Glória a Deus. Amém. Está ótimo. Irmãos, podem sentar, amado em nome de Jesus. Estamos muito gratos a Deus. Quando fala em gratidão, na verdade, a gente tem uns motivos de sobra, né? Para poder dizermos gratos. Quantas coisas Deus tem feito em nossas vidas, em nosso favor. Se nós fôssemos parar um pouquinho a pensar, nós tiraríamos primeiro um dia para poder agradecer a Deus. Na verdade, éramos para ser assim, é para sermos assim. Porque, segundo a Bíblia, um dos princípios que nós precisamos aprender é a questão do descanso, né? O que é o descanso, na verdade? É justamente tirar esse dia que Deus falou como descanso, é justamente o dia para nós podermos agradecer a Deus, louvar o nome do Senhor. Então, a gente tem falhado muito nessa área, né? O dia a dia tem nos envolvido de tal forma que a gente não para nada, né? É uma Marta, né? Tá para lá, para cá. Alguém pode mostrar só um contrapeso ali, pessoal? Fica no dia a dia para lá, dia a dia para cá. Quando chega a noite, que deveria ser aquele momento, né, que nós poderíamos até fazermos uma oração. Obrigado. Oração é aquele momento que a gente vai fazer o quê? Ai, meu dia foi muito doido, vou dormir. Não tem jeito. Somos assim. Mas temos que melhorar. Temos que melhorar. Né? Tirar um dia ou algumas horas para podermos louvar o nome do Senhor. Ser completamente dele. Ser só dele e nada mais. A gente brinca até que, olha, vai lá, tranca a porta do seu quarto e diz, olha, eu não vou estar para vocês durante uma hora, tá, gente? Por favor, não bata na porta. Ou quem mora aqui próximo a um monte, né? Aí que entra, aí que eu concordo com o monte, né? Vai para um lugar, um monte, fica lá ninguém vai subir para poder incomodar você. Sobe no monte, fica lá uma hora no monte e você fica à vontade. Não leva celular não, porque nesse momento nem celular pode estar perto. E assim devemos agradecer o nome do Senhor. Hoje nós queremos falar sobre também fé. A nossa querida pastora aqui falou sobre fé, a fé de Sulamita, né? Tem um princípio bíblico, não sei se os irmãos já ouviram, mas eu creio que já ouviram, que fala assim, olha, crede nos seus profetas e prosperareis. Segundo Crônicas, capítulo 20, versículo 20. Lá no finalzinho desse versículo. Se você crer no seu profeta, então Sulamita tinha isso em mente. Não, ela creu em Eliseu. Ela acreditou que Eliseu era a solução dela. Porque, na verdade, quando ela disse que eu não pedi filho, olha, eu vou usar esse jargão, né? Quando o senhor esteve lá, eu não pedi filho, o senhor me deu um filho, só que ele morreu. Que negócio é esse? O senhor me dá um filho? Eu não peço nada, o senhor vai lá e ora, ele vai me dar um filho, eu tenho um filho, depois o filho morre, e agora o que eu faço agora? Vai ficar por isso mesmo? O Deus que eu creio não é assim. E ela creu no Senhor. Ela acreditou. E nessa crença, ela recebeu a bênção dela. Às vezes Deus tem coisas, amados, que Deus nos leva à aprovação. Vou provar, ver se tem fé mesmo. Vou provar se ele ou ela acredita mesmo no que eu disse. Por isso, eu quero convidar os irmãos para nós abrirmos nossa Bíblia. É um texto que parece meio fora de questão, mas tem tudo a ver com a questão. Lucas, capítulo 8, verso 29, e vamos ler até o 39. Lucas, capítulo 8. Capítulo 8, versículo 29 até o 39. Assim diz a Escritura. Então rumaram para a terra dos Gerasenos, onde fica em frente para a Galileia.
Logo que Jesus desembarcou, veio da cidade ao seu encontro um homem possuído de demônios que havia muito não se vestia, nem habitava casa alguma, porém vivia nos túmulos. Quando, porém, ele viu Jesus, prostrou-se diante dele, dizendo com voz forte: O que você quer comigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Peço-lhe que não me atormente. Porque Jesus havia ordenado ao espírito imundo que saísse do homem, pois muitas vezes se havia apoderado dele. E, embora procurassem conservá-lo preso com cadeias e correntes, despedaçava tudo e era impelido pelo demônio para o deserto. E Jesus perguntou a ele: Qual é o seu nome? Ele respondeu: Legião. Isso porque muitos demônios tinham entrado nele. Esses pediram a Jesus que não os mandasse para o abismo. Ora, uma grande manada de porcos estava pastando ali no monte. E os demônios pediram a Jesus que os deixasse entrar naqueles porcos. E Jesus o permitiu. E tendo os demônios saído do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se de espinhadeiro abaixo para dentro do lago, e se afogou. E vendo o que tinha acontecido, os que tratavam dos porcos fugiram e foram anunciá-lo na cidade e pelos campos. Então o povo saiu para ver o que tinha acontecido, e aproximando-se de Jesus, encontraram o homem que tinha saído dos demônios, vestido em perfeito juízo, sentado aos pés de Jesus, e temeram. E algumas pessoas que tinham presenciado os fatos contaram-lhe também como o demoniado tinha sido salvo. Todo o povo da terra dos Gerazenos pediu que Jesus se retirasse, pois ficaram com muito medo. E Jesus, entrando de novo no barco, voltou. O homem que tinha saído dos demônios pediu-lhe que deixasse estar com ele. Jesus, porém, o despediu, dizendo: Volte à sua casa e conte tudo o que Deus fez por você. Então ele foi, proclamando por toda a cidade que Jesus lhe tinha feito. Aqui está mais um extrato, né, do que é a fé. A pergunta sempre que eu faço para mim mesmo constantemente: será que você tem fé mesmo? Será que nós temos fé mesmo? Esses dias eu até brinquei, né, que que Pedro andou sobre as águas. Aí de repente ele viu o vento soprar, aí desceu, né? Aí Jesus olha para ele assim: homem de pequena fé, aí pegou ele pela mão. Aí eu fiquei pensando: meu Deus, se um homem de pequena fé, Jesus disse que era Pedro, andou sobre as águas, imagine eu que nunca andei sobre as águas, nunca na minha vida. Que fé que realmente eu tenho. Será que eu tenho fé mesmo? Será que é isso mesmo? A Bíblia vai mais além, fala que se você tiver fé com um grão de mostarda, eu nunca vi um grão de mostarda, mas um dia eu fiz uma pesquisa. O trocinho é muito pequenininho mesmo. E eu perguntei, aí voltei para mim de novo, eu fico sempre falando comigo, né? Eu sou doido mesmo. Aí, será que se eu não tenho fé, esse grãozinho é o tamanho do grão, gente. Eu não tenho fé, então senão que eu preciso analisar mais a minha vida espiritual. A gente tem que pensar nisso. Que a fé, na verdade, muitos dizem que tem fé, mas quando se depara com a adversidade, o negócio fica feio. Vamos olhar um pouquinho para o contexto dessa história. Aqui, no verso 22 a 25, conta a história que Jesus disse: olha, vamos passar para o outro lado. Vamos para o outro lado. Aí eles passaram, quando chegam no meio do mar da Galileia, começa a vir
um sudoeste, não sei se o nome era aquele que podia chamar naquela época lá, né? Só que o barco estava à deriva. E eles temeram. Então aqui demonstra que a fé deles não estava tão legal como deveria estar, ou como eles pensavam que estava legal. E às vezes é isso. A gente passa, a gente diz que tem fé, porque na hora da bonança, na hora que está tudo bem, eu tenho tudo. Eu tenho fé, eu sou crente, eu sou crentão, eu sou o homem de Deus, eu sou a mulher de Deus, eu prego muito, eu bato muito, eu sou isso, eu sou aquilo. Mas quando chega no momento que estamos na diversidade, a gente fala assim, não sei se vou para a igreja hoje, estou fraquinho, Jesus, me ajuda. E é sempre assim. Não estou aqui julgando os irmãos que fazem isso, nem, porque eu passo por isso. 2024 para 2025 foi um ano, né, ou melhor, até 2024, no início de 2025, foi muito ruim para mim. Confesso, irmãos. É muita coisa. É problema aqui, problema ali. Gente, é tanto problema que a gente estava meio doido. E o início de 2025 começou bem o negócio. Aí já começou a melhorar, né? No dia 3 de fevereiro, daqui para o seu vídeo, que não vai esquecer disso não. No dia 3 de fevereiro, numa segunda-feira, dia do meu aniversário. Lembra disso, professor? Acho que pode passar essa história, né? Me mandaram lá para a empresa para me trocar de horário. Tudo preparado e tal. Fui triste, né? Tal, chateado. E falei assim, agora eu tenho que sair. O que eu faço, Jesus? Eles estão fazendo isso comigo, uma covardia que fizeram comigo. Eu revoltado. Então você não fica revoltado? Então o pastor também fica revoltado, é só vocês não. Mas tem coisas que a gente não vai entender. Aí, pensei agora. Irmãos, acontece algumas... E por conta disso, aconteceu lá na empresa onde eu trabalhava. Começou a vir mudanças. E mudanças boas. Não vou aqui contar. Um dia eu conto com calma as mudanças que Deus fez na minha vida. Mas porque o tema hoje não sai do tema. E nessas mudanças, eu fui ver o quanto Deus, Ele é poderoso, mesmo a gente não entendendo o seu poder. E a partir dali, o 2025 começou a mudar para a minha vida. Mudar em tudo. Interno, externo, onde você pensa que as coisas começaram a mudar de uma forma radical. Aquilo que eu não tinha, o que eu não vivia há muitos anos, hoje eu estou vivendo. Irmãos, vocês têm ideia? Eu estou tão alegre que eu nunca consegui comprar um presente para os meus netos no dia de Natal. Nunca. Eu comprei para os dois. Eu consegui fazer isso. Isso é uma coisa boba? Mas para mim não. Para mim foi muito significativo. Foi a maior vitória que eu pudesse ter. Infelizmente eu não pude estar lá, né, na hora que entregaram o presente para eles, né? Eu estava trabalhando, cheguei lá meia-noite e os quebraram. Mas não faz mal. Depois me falaram que eles ficaram muito felizes. Está entendendo, amados? Então, são mudanças que Deus faz e nós temos que entender que o caminho, quem trilha é Deus. Quem trilha é Deus. E aqui, a tempestade foi acalmada. Eu sempre brinco que meu horário de pernoite é de 23h30 até 7h30. Aí, você fica imaginando só, irmão. Eu dirigi 8 horas, direto. Aí quando chega pela manhã, um dia eu brinquei comigo mesmo. Jesus, agora eu entendo que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Mas, aí por que eu estou dizendo isso? Porque é uma madrugada que é onde você luta contra o sono, que é o maior inimigo teu ali. Quando chega pela manhã, você está indo embora. Chegou amanhã. Vai chegar amanhã. Não tem jeito, amado. Queridos irmãos, a tempestade, já viu a tempestade perdurar por muito tempo? Não. Ela passa. Vai acabar. Não tem jeito.
Por mais que você fique ali escondidinho, se protegendo da tempestade, mas fique lá escondidinho, mas ela vai passar. Você vai chegar na sua casa, você vai chegar aonde está a bênção de Deus, a qual Deus ele quer te dar. Está lá, você vai chegar lá. E de repente Jesus chega numa cidade chamada Gerazé. Gerazé, o seu nome, que pode dar o nome aqui direitinho. E quando chega lá, ele se depara com um homem num estado completamente deplorável. Sabe, estava no fundo do poço. Demônios dominaram a sua vida. O texto fala que eles acorrentavam este homem, mas a força era tão grande, você tem ideia, eu já deparei com isso já. O demônio, ele dá uma força ao ser humano que é descomunal. Entender? E ele rebentava as correntes com a força dos demônios. Segundo o apóstolo, segundo lá em Mateus, capítulo 8, versículo 28, fala que ele, somente Mateus, ele escreve isso, que eram 2.000 demônios na vida daquele homem. Irmãos, conte somente. Um demônio já é ruim, imagine 2.000. E ele estava lá. E às vezes parece que parece uma coisa do acaso, né? Ah, Jesus desembarcou numa cidade assim, eu vou lá desembarcar ali. Não existe nada a acaso. Existe tudo com propósito. Jesus ele vem lá de um alto mar, ele desembarca ali, e ao desembarcar ali, ele se depara com um demoniado. Naquele momento, ele vem ao encontro dele. E ali, entre Jesus e os demônios, quando os demônios dizem para ele, e tu vens me atormentar antes do tempo, ele está dizendo assim, porque lá existe um lugar chamado, no grego, chamado Tártaro. O que é o Tártaro? Tártaro é um lugar, é um inferno também. Só que esse Tártaro, ele é um lugar reservado somente para os demônios, aqueles demônios indisciplinados, aqueles demônios que não querem obedecer a Deus. Então Deus pega eles e bota lá no Tártaro. Então eles pensavam que Jesus estava ali, pegar ele e jogar ele lá. Só, olha, não é o tempo ainda de vocês, de eu ir para o inferno, não. Isso quer dizer que o diabo e os demônios ainda não estão no inferno. Então, gente, eles começam a temer, eles reconhecem Jesus como Deus, não como apenas um homem comum. E ali, Jesus ele permite que eles entrem na banana de porcos e vai a precipício abaixo. É claro que os demônios não morreram. Quem morreu foi os porcos, né? Demônio não morre, são espíritos. Mas o que chama atenção nisso é os propósitos que Deus tem para a vida humana. Um homem completamente demoniado, dominado, não é para um ou dois demônios, eram 2.000 demônios, segundo o registro de Mateus. Atormentava aquele homem. E do nada Jesus aparece ali, e esse do nada se chama propósito de Deus. Ele aparece ali e liberta aquele homem. Só que existe algo aqui que é muito chato. Eu me entristeço por essas pessoas. E aí, quando eles vão lá e alguém vê a situação deles, correm lá e chama a multidão toda. E quando eles chegam lá, eles encontram algo assim diferente. E esse algo faz o quê? Eles estão assentados. O endemoniado, aquele que estava demoniado, ele está assentado completamente são. Uma interdição. Qual seria como que nós responderíamos isso? Com alegria. Ver um homem daquela forma deplorável, completamente vivendo num submundo da vida,
E de repente você encontra aquele homem totalmente são, curado, liberto. Só que a forma deles olhar foi diferente. Eles olharam aquela vida, sabe, como algo que não deveria ter vindo, porque pode isso acontecer. Eles mandam Jesus embora porque eles temem a Jesus, em vez de crerem em Jesus, como nós estamos falando aqui hoje. É por isso que o mundo hoje está em algum momento de dificuldade. Em vez de crer em Deus, aí eles passam, é muito mais fácil fazer algum comentário de alguém que está lá nas ruas, que está no submundo da vida, né? Temos ali em São Paulo, chamado Cracolândia. Os irmãos, quando os irmãos puderem ver como é que é aquilo ali, eu nunca entrei lá, nunca fui naquele lugar, mas pelas reportagens, é um submundo. Como é que alguém olha para uma situação e fica assim, e olha com prazer? Não, é olhar com misericórdia, é olhar com tristeza. É quando você passa na rua, quando a gente passa, às vezes a gente não pode fazer nada, mas a gente fica, sabe, estou com minhas mãos amarradas, o que eu poderia fazer para ajudar essa pessoa que está no mundo, que está lá nessa vida deplorável, o que eu poderia fazer? E a gente fica nessa situação toda meio amarrado. Às vezes, que é uma coisa que me deixa muito triste, é quando vejo essas mulheres com suas crianças recém-novinhas, bebês ainda, no meio da rua pedindo esmola. Vejo essas crianças nas ruas pedindo dinheiro. A igreja, né? Como é que a igreja olha para isso? É como essas vidas, na verdade, estão hoje, sabe, olhando para essas pessoas como fossem uma pessoas comuns. Talvez era isso que eles faziam. Olhavam para esse homem completamente oprimido e olhavam para eles como fosse uma coisa comum. Amarra ele. Vamos perturbar a gente. Melhor amarrar ele. Mas Jesus veio para mudar a história na vida desses gesarenos. Antes de tudo, liberta esse homem. Ele queria até ir com Jesus. Deixa eu ir contigo. Não. Você é o retrato do poder de Deus neste lugar. Vai lá para a tua casa e fale tudo o que aconteceu com você. É isso que está precisando de nós hoje. A gente contar tudo o que Deus fez por nós. Testemunhar. Não tem a famosa filha do NPS, que aqui ninguém precisa disso, né? Graças a Deus. Não tem a famosa filha do banco, a filha dali da loteria que vai pagar as suas contas. Então é esse momento que talvez ali naquele pode surgir algum assunto. E esse é o momento. Talvez aquele que entrou na tua família agora, que não conhece Jesus, talvez esse é o momento de contar tudo o que Deus fez na tua vida. Isso é confessar a fé. É mostrar o quanto Deus é grande na nossa vida. Por isso, Deus tem nos chamado a atenção. Que 2026 seja muito melhor do que foi em 2025. Que 2026 mude e você possa pegar, pedir ao Senhor, me dê a chave, Senhor. Ele vai te dar essa chave para poder fazer a virada para Deus abençoar a sua vida. Essa chave se chama justamente fé. Se você não crer, como diz a Escritura, olha o que Jesus disse. Se você crê em mim, como diz a Escritura, não é como é que eu prego, não é porque eu digo, não é porque o pastor Servilho fala, que a pastora Cris fala, não, mas é como diz a Escritura, rios de água viva fluirão do seu interior. Sabe o que significa isso? Alegria, satisfação, regozijo, vontade de viver. Olhar para o irmão Vanil assim, com seus 80 e poucos anos, e eu vou baixar esse homem, só porque eu creio na Escritura.
E aí, meu Manuel? Quem sabe eu tô precisando disso pra mim hoje, meu Manuel? Ah, não sei lá, eu tenho que jogar essa, meu irmão. Vai que cola pra Deus lá, meu Manuel. Eu passo dos 80 quilômetros, tá muito de bom tamanho. Né? Ser forte. Não é aquele tipo de velhice, né, irmão Manuel, que o pessoal chega lá, depois que chega lá e aposenta, em vez de pegar o dinheiro, sabe, né, pastor Cecília? E poder desfrutar o dinheiro para viajar, e etc. Vai gastar o dinheiro com remédio. Gastar dinheiro com Uber para poder levar para o hospital. Que adiantou viver? Ao contrário, ainda há tempo de você crer, acreditar que Deus é com vocês. Caleb, 87 anos, viu, meu filho? Quase a sua idade, viu? 85 anos. Caleb tinha 85. Ele estava maluco com o senhor. Olha só que o senhor está melhor do que Caleb, viu? Está melhor do que Caleb. Caleb tinha 85 anos. Quando o Caleb, 85 anos, quando ele chega ali, ele fala assim, olha, lá no Monte Hebron, eu quero esse monte. E no Monte Hebron, não tinha gigantes. Não é coisinha pouca, não. O homem com 87 anos foi lá e derrotou os gigantes. É claro que o seu genro deu uma forcinha para ele, né? Está vendo? É a fé que faz isso. É a certeza. Como eu falei aqui inicialmente, eu quero repetir. Se você crer no seu profeta, creia nele, você vai prosperar. Quem são os nossos profetas hoje? Eu vou dizer alguns aqui. O teu esposo é o teu profeta. A tua esposa é o teu profeta. O teu pastor, a tua pastora é o seu profeta. Agora, dos menininhos, né? Tem aqui alguns. Né? Quem são os profetas? Seus pais. Irmãos, a minha mãe, lá em casa não tinha o costume, nunca teve o costume de ficar benção mãe, benção pai. Nós não fomos criados nesse costume. Vamos lá na casa da minha esposa. Tá? Todo mundo chegou lá, benção pai, né? Tudo. Aí um dia Deus me chamou a atenção. Peraí, rapaz. Você quer ser próspero na tua vida? Deus falou comigo. Deus falou comigo. Quer ter próspero na vida? Tem que começar a pedir bênção à sua mamãe. Ela é a tua profeta. Aí, meu irmão, chego lá, todo dia, bênção minha mãe. Deus abençoe. Ela fica feliz por isso, isso acho que deu mais ano para ela aí, mais ainda. Ela você, poxa vida, eu estou abençoando já um marmanjão de mais de 50 anos de idade. É isso, mas isso é bênção. Tem que crer nisso. Quando eu estava para poder fazer essa mudança de emprego, né, e houve algumas coisas lá que começou a ficar meio embaralhado, uma delas foi ela. Eu quero a tua bênção, minha mãe. Aí Deus vai abençoar. Deus já me disse que esse trabalho é meu, mas eu preciso de bênção, da sua bênção para podermos arrebentar essas cadeias diabólicas que quer não permitir isso. Até meu sogro pediu bênção. Meu sogro, me abençoa aí, por favor. Pelo amor de Deus, me abençoa, meu irmão. Aí disse, não, meu filho, você está abençoado em nome de Jesus, você já conseguiu já. Mas é isso. E a consequência disso foi que a vida começou a melhorar. Ânimo começou a crescer. Vigor começou E isso vai tudo junto, irmão. Não é só a vida financeira que melhora, não. Não é só a vida física que melhora, não. A emocional também vai para frente. Até uns anos atrás, minha vontade era parar com tudo. Zerar tudo na minha vida. Acabar com esse negócio. Né? Mas depois que Deus, você começa a crer nos seus profetas, as coisas começam a mudar. E esse homem foi lá. Ele creu no seu profeta Jesus.
Foi lá, diz o texto, voltou para a casa dele e começou a proclamar para toda a cidade o que Jesus tinha feito por ele. Minha palavra hoje é essa. Jesus quer fazer coisas grandes, não somente na tua vida, mas na vida de muitas pessoas. Você apenas hoje é um canal para que outras vidas venham ser abençoadas. Retrato da fé. O extrato da fé. Deus quer que você seja hoje para essa sociedade. O mundo, diz a Bíblia, está perdida comigo. O diabo está dominando a sociedade. Mas nós temos a chave para abrir a porta da libertação para eles, que é a nossa própria fé. Hoje, o culto hoje foi repleto disso, né? Desde os cânticos, da palavra da pastora Cris, da ministração, dos cânticos, Deus tem falado conosco. Saímos daqui hoje com a certeza que Deus está conosco. Ele está no meio de nós. Ele quer operar no meio de nós. Independente das circunstâncias que viemos passar ou estamos passando. Independente. Fazendo propósito com Deus. Eu não te largarei. Eu não te negarei. E continuarei a proclamar por onde quer que eu for. E aqui está a história. Um homem cheio de demônio vira agora um grande pregador da palavra de Deus. Vai existir sempre aqueles que vão dizer: sai daqui, vai embora. Vai sempre existir os insensíveis, aqueles que não são desumanos, vou dizer assim, que não olham para a miséria humana com misericórdia, com empatia. Vai existir esses. No mundo tem muitos. Mas enquanto nós vamos olhar para essas vidas com empatia, o que é isso? Olhar com a dor, sentir a dor deles. Jesus se fazia isso. Acredito que quando Jesus entra ali em Genezaré, aí ele lembrou o nome agora, né? Eu sei que ele lembra, né? Quando ele entra ali, ele vê aquele homem. O que faz que Jesus repreende aquele demônio é a misericórdia, a empatia. Tem outros casos na Bíblia que chamam a atenção de modo geral. O livro de Lucas, na verdade, é um livro muito dinâmico, porque é um livro que ele obedece à cronologia das andanças de Jesus. Quando você for ler livro, leia o livro de Lucas. Lucas ele é muito cronológico. Cada passo de Jesus. E na verdade ele faz isso. E para terminar, tem uma historinha muito boa. Chegou um leproso. Lepra naquela época era o seguinte: ia para o deserto, ficava no deserto até passar a lepra, ou acabar com a lepra, ou morria no deserto mesmo. E ninguém podia, aquele que tocasse no leproso, segundo a lei, ele era também recolhido e levado ali para o deserto. Quando Jesus ele se depara com aquele leproso, o que ele faz? Ele toca no leproso, porque ele pede: Senhor, se tu quiseres eu posso ficar vivo. Dizendo a lei, ele poderia, mas Jesus toca, sem fazer discriminação nenhuma daquele leproso. Ele é curado. E deu um detalhe, amado: por mais que as pessoas discriminam, ou você ou aquelas pessoas lá fora, quando Jesus toca, tudo o mal se desfaz. Amém?
Que Deus nos abençoe. Que cada ano ou cada dia seja para nós ano de libertação. Eu queria